Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu vou apresentar para vocês 8 biografias e autobiografias. Então a primeira biografia que eu já vou soltar aqui para vocês seria a biografia do Obama. Então o Obama já é uma personalidade muito famosa, todos aí já conhecem, vamos dizer assim. E o Obama, então, a biografia dele vai ser fantástica, por quê? Porque a gente vai ter um chefe de estado, né? O Obama é um ex-presidente dos Estados Unidos e depois que ele então teve toda essa corrida aí do presidencialismo, desde quando ele iniciou a sua carreira política, né? A gente vai ter todo aquele contexto ali, ele colocando de uma forma, de uma escrita fenomenal nessa biografia que ele escreveu, é uma autobiografia. E a gente vai ter toda a parte ali até do Osama Bin Laden, a gente vai ter a corrida até dele contra o Trump, várias coisas que aconteceram. Então, todos os eventos que foram cruciais, que ele teve que resolver basicamente sozinhos, está pensando. Ele vai colocar tudo isso aí de forma muito show, vai colocar de forma muito clara a parte da família dele, dos filhos, de tudo que causou ele se tornar um presidente dos Estados Unidos. Então, eu considero uma biografia que top demais aí pra gente estar lendo, pra gente ter a noção do que é comandar principalmente os Estados Unidos, uma grande potência como ela é. Então essa fica a dica aí, a biografia do Obama aí pra vocês. A segunda biografia que eu vou indicar pra vocês é a biografia do Einstein. O Einstein é outra figura aí que não tem nem o que dizer, todos aí conhecem. Praticamente, se falar em Einstein, essa biografia quem escreveu foi o Walter Isaacson. Então, essa biografia do Einstein em específico é top demais porque, por mais que é batido o contexto do Einstein, né, a gente já estudou nas escolas, até já teve contato. Nessa biografia ele vai trazer o Einstein lá desde o início, uma pesquisa muito rica que o autor fez, né, sobre essa figura do Einstein. E a gente vai ter vários contextos que a gente nunca ouviu falar, como despertou o interesse dele pela ciência. A gente vai ter a teoria da relatividade, né, sendo compreendida ali, explicada. Então, por mais que a gente vai lendo essa biografia, a gente tem a parte do contexto social dele, a gente vai ter parte do contexto científico também. Então, é dois pratos cheios aí que a gente vai ter no decorrer dessa biografia do Einstein. Então, fica a biografia do Einstein aí para vocês estar lendo. E já adianto para vocês aqui, se vocês estão gostando desse vídeo, se vocês são pessoas que vão atrás do conhecimento, então vocês devem estar se inserindo com certeza nesse canal, porque nesse canal vocês vão estar sempre recebendo dicas, lançando sempre vídeos aí semanais a respeito desse universo aí dos livros, do conhecimento que ajudam nós a transformar as nossas vidas. Nessa sequência aí também a biografia que eu li um bom tempo atrás é a biografia do Oppenheimer. Para quem não conhece o Oppenheimer, ele é considerado o pai da bomba atômica, até teve o filme agora que foi vencedor de vários prêmios. E a gente vai ter toda a história do Oppenheimer, ele comandando todos os cientistas, a gente vai ter lá ele escolhendo o local, os contextos da bomba atômica, o que ele lutou ali, que ele não queria que a bomba atômica fosse lançada. A gente vai ter toda uma parte ali científica também da criação, né, detalhada. E a gente vai ter também esse lado da família dele, o lado que ele teve que se isolar, tudo mais ali. Então a biografia que tá lendo também é do Oppenheimer. Na sequência, outra biografia que a gente vai ter uma figura de altíssimo nível, vamos colocar assim, é o Leonardo da Vinci. Essa biografia foi escrita também pelo Walter Isaacson. E a gente vai ter o Leonardo da Vinci numa figura de que a gente é acostumado a ele fazer somente as obras de arte. E só que aí nesse contexto da biografia vai trazer todo o contexto dele desde o início, né? Daqui a pouco quando ele era um adolescente, por aí vai. Então aí a gente vai ter o Leonardo da Vinci não só um gênio da arte, mas tudo que ele colocava à mão, o cara era um gênio demais. Então ele ia pro lado da matemática, ele ia pro lado da física. A gente aprende um pouco também sobre as obras de arte, por que elas são tão cotadas, vamos dizer assim, por que o Leonardo da Vinci é um dos maiores artistas que tem aí, vamos dizer assim. Então a gente vai ter ali na biografia dele, a gente consegue ter essa compreensão porque mesmo que ele foi tão conceituado assim, né, que até não tem igual, vamos colocar. Então, a biografia aí do Leonardo da Vinci, top demais para estar lendo. Outra biografia que a gente vai ter, assim, pegando um lado mais filosófico, vamos colocar assim, é a biografia do Nietzsche, né? Então a gente vai ter Eu Sou Dinamite, a biografia do Nietzsche. O Nietzsche, para quem não conhece, ele foi um grande filósofo, ele veio ali combatendo toda uma estrutura de conceitos que existiam, vai pegar a parte da igreja, vai pegar a parte da própria filosofia que levou ele até aquele momento a estar estudando e somando em cima dessa filosofia. Então hoje a gente vai ter um papel ali do filósofo que ficava pensando sobre o mundo, quebrando os conceitos. E eu nunca li um livro do Nietzsche, mas com essa biografia do Nietzsche a gente vai ter uma compreensão assim absurda do que ele quis passar. Tudo aforismo, a gente tem 3 palavras ali numa frase. Tu lê aquelas 3 palavras ali, tu já sai em reflexão, porque o cara é muito profundo, né? Então a gente vai ter ele no contexto da música, ele era amigo ali do Wagner, um dos maiores pianistas da época. Então a gente Então, ó, cara, a biografia, tu sai assim, reflexivo demais. É uma biografia assim que de uma riqueza absurda. Outra biografia que a gente vai ter é a biografia do John Nash, né? Uma Mente Brilhante.
Essa biografia aí eu considero top demais também, porque vai pegar bem o lado científico. O John Nash ali foi um grande economista que ganhou até o Prêmio Nobel de Economia. Vai estar repassando tudo ali, a teoria dos jogos, que foi usado para as guerras. A gente vai ter contatos lá com grandes nomes da matemática, da ciência, von Neumann, e teve até filme também, Uma Mente Brilhante. Ele foi colocado até em choque, duvidaram muito da mentalidade dele, mas ele conseguiu dar a volta por cima aí de tudo e conseguir até o Prêmio Nobel de Economia. Então, biografia sensacional. É a biografia Uma Mente Brilhante, biografia de John Nash. Então fica a dica aí para vocês essa biografia também. Agora eu vou repassar para vocês uma autobiografia que é do Stefan Zweig. O Stefan Zweig foi um alemão que ele viveu ali na época da Segunda Guerra Mundial. Vamos colocar assim, era um cara da alta literatura na época, um grande pensador. E ele já estava vivendo assim num período onde ele já tinha os livros dele na biblioteca, ele já estava vivendo todo esse período. E aí o que acontece? Quando Hitler ali pega o poder da Alemanha, devagar ali vai acontecendo um movimento, ele é obrigado a sair então da Alemanha, porque todos os pensadores na época foram todos cogitados a estarem se apresentando para os alemães da época ali, para os nazistas. E o Stefan Zweig então vai falar todo desse sonho perdido, de uma Alemanha que era livre, que tinha tudo para dar certo, e aconteceu aquela barbárie que foi o Holocausto ali naquela época. Ele sentindo todo esse movimento e todo o desgosto, e ele, uma frase que fica muito bem assim clara na autobiografia dele, que ele coloca ali, que ele diz que jamais ele pensou que iria acontecer aquilo ali. Ele vivia um momento muito bom, tinha já pessoas falando muitas coisas a respeito, mas ele jamais esperaria que a coisa ia tomar aquele caminho ali. Então ele vai retratar aquela história da vida dele, e um baita de um escritor. Então fica a dica dessa biografia aí, porque mexe muito com a gente e faz a gente refletir demais e vai adentrar dentro desse contexto aí da Segunda Guerra Mundial. E a última biografia que eu vou passar para vocês aqui então seria a biografia Caminhando com Destino de Winston Churchill. Então Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra, e a gente vai ter também o Winston Churchill, uma biografia extraordinária. O pesquisador assim destruiu de fazer essa biografia de detalhes, uma biografia que é um calhamaço, deve ter aí umas 1000 e poucas páginas, só que a gente consegue sair dela assim com todo o contexto ali, de uma Inglaterra lutando contra a Alemanha, do Winston Churchill fazendo esse papel de enfrentar a Alemanha nazista. Então vai ser colocado ali de forma muito evidente esse lado aí do Winston Churchill. Tem pessoas que até vão dizer que se não fosse o Winston Churchill, talvez a Alemanha aí tinha passado por cima aí de todos os países ali que ela queria estar passando. Então a gente vai ter o Winston Churchill, numa figura que até hoje é sempre citada, de uma mentalidade muito forte, que combateu toda aquela crise ali que passou a Inglaterra da Primeira Guerra como da Segunda Guerra. E a gente vai ter o nascimento dele, a forma como ele se envolveu com a política, e a gente vai ver que o cara mesmo é top demais ali, que por isso que é conceituado até hoje. Então essas seriam as biografias e autobiografias que eu li. Depois que eu li essas biografias aí, faz a gente crescer demais, faz a gente ter um olhar diferente já para o mundo, porque cada pessoa dessa aí, cada figura viveu num contexto diferente. Então assim, ó, fica a dica dessas biografias. Vocês podem estar lendo elas não da forma como foram colocadas aqui, aquelas que vocês mais têm contato, que se agradam mais, daquela figura ali, vocês podem estar lendo também. Então ficam essas dicas, e logo a gente vai estar colocando mais material aí para vocês. Vocês podem estar acessando o canal aí para estar pegando mais livros. Então seria isso, e até o próximo vídeo aí.